Bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mentalcast. A gente tá no segundo episódio, finalmente o segundo episódio vai sair. E nesse segundo episódio a gente tá tentando um formato um pouco diferente. Então, comigo aqui, eu tô tentando convencer a psicóloga Camila também fazer parte de ser um host desse podcast. Então, eu tô nessa jornada de tentar convencê-la a participar de outros episódios e conduzir outras discussões. Se apresenta aí, Camila. Olá, pessoal. Ainda tô me acostumando com a ideia. Já vamos torcer que ela se acostume e continue com a gente. E para 2021, a gente está no começo do ano, então nada mais interessante, talvez a gente falar sobre objetivos, metas. E para ajudar a gente nessa discussão, a gente está com a psicóloga Larissa. Larissa, se apresenta aí para nós. Você falando psicóloga Lara, eu já ia falar, eu sou a Lara. Me conte, Vili. Como diz meu amigo, é doutora Lari. Eu sou a Larissa, psicóloga. É para eu falar assim da minha formação, alguma coisa? Pode falar. Bom, então tá, sou psicóloga, mas a minha experiência, os meus estudos foram na direção principalmente de neuropsicologia e depois de terapia cognitivo-comportamental, assim, nesses dois, né? E aí, hoje em dia, eu trabalho com consultório, atendo pessoas com psicoterapia e dou aulas em pós-graduação desses dois grandes temas, neuropsicologia e cognitivo. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Acho que eu vou aprender, porque é a primeira vez que vou participar de um podcast. Então, estou feliz, animada e aberta aqui a aprender coisas novas. Tanto você como a gente está aprendendo a conduzir esse negócio de podcast, né? Sim, também é a minha primeira vez participando. A minha segunda, estamos em iniciantes aqui nessa jornada. Ok, eu queria começar talvez conduzindo a ideias, pensando assim em um tema geral. Se um paciente da gente chega num consultório e ele fala que quer trabalhar alguns objetivos, como que vocês conduzem isso? Como que vocês trabalham esse tipo de questão? Porque, embora a terapia, ela muitas vezes está associada à psicopatologia, ansiedade e depressão e coisas do gênero, né? A gente trabalha também bastante objetivo e meta, não só na seara da psicopatologia. Então, o paciente chega com um objetivo, relatando alguns objetivos, o que vocês fazem? Eu acho que o primeiro ponto é delimitar o que ele está procurando, porque muitas vezes o paciente vem com objetivos muito genéricos, do tipo, eu quero emagrecer, eu quero ser mais feliz. E eu acho que o primeiro ponto é entender o que ele realmente está querendo ali por trás. E deixar o objetivo um pouco mais claro. E entender o motivo dele estar querendo aquilo. Entendi. Você fala, talvez a primeira coisa interessante a ser feita é a especificação do objetivo. É isso? Deixar mais claro o que ele está querendo. Isso. Porque a gente só consegue fazer um planejamento, tentar alcançar aquilo a partir do momento que eu sei o que eu quero e o porquê que eu quero. Entendi. Larissa, como que você vê essa ideia de especificação de objetivo? Então, eu já ia comentar que na minha prática, é bem raro chegar alguém me falando que gostaria de trabalhar na terapia alguns objetivos. Bem difícil, assim, então, acho que eu lembro de cabeça às vezes que surgiram pessoas falando isso para mim. Geralmente, as pessoas chegam relatando as dificuldades, comigo acontece isso, né? Chegam relatando as dificuldades de forma geral e inespecífica, como a Ká falou. E sempre muito essa ideia de que se eu tenho uma dificuldade, então eu preciso pensar o que é que eu gostaria, o que é que eu queria ver de diferente acontecendo, para que a partir disso eu estabeleça uma meta, para que eu tenha uma meta estabelecida, eu pense nos passos que eu preciso utilizar para chegar lá. Então, geralmente já é parte do processo inicial ali de terapia, ajudar o paciente a pensar em tudo isso na prática, né? Muitas vezes é assim, eu tô com, sei lá, tô insatisfeito no meu trabalho. A minha dificuldade, eu tô vindo procurar terapia porque eu tô muito incomodada com o meu trabalho, não tô gostando, eu chego em casa no final do dia, eu não vejo motivação para mais nada, eu só quero dormir, eu não tô gostando.
Então, geralmente é esse tipo de queixa que mais chega para mim. Aí a gente começa explicando tudo isso que a Ká falou e ajudando o paciente, inclusive, a definir essa ideia de meta. Verdade, né? Larissa, eu não sei se você já se acontece também com você, mas às vezes as pessoas têm até uma ideia um pouco irreal, do tipo, eu tô com uma dificuldade, eu quero melhorar aquilo, mas eu tô esperando vir uma inspiração para fazer isso. Você percebe isso na Nossa, clínica? Isso é muito frequente, isso é assim, um mito muito importante a respeito de melhorias na vida que a gente precisava, que a gente precisa falar a respeito, né? Porque as pessoas têm muito isso, de então eu tô querendo, sei lá, ganhar mais dinheiro, mas eu não tô acordando motivado para começar a trabalhar uma hora mais cedo. E aí a gente tem Sim. que explicar para as pessoas que é bem mais comum, fácil, alcançável, realista, a gente definir essa ideia da meta específica, os passos que eu preciso alcançar e começar a executar tudo isso, meio que independente de como eu estou me sentindo, porque se eu esperar que eu me sinta de determinada forma para que eu faça determinada coisa, na maior parte das vezes isso não acontece. Sim, eu percebo muito isso, que eu não sei se é porque as pessoas propagam muito isso nas mídias, de que nós temos que ser motivados, nós temos que ter uma inspiração. Então eu vejo que muitas vezes as pessoas não vão atrás dos objetivos por conta que elas não sentem a motivação necessária. E às vezes a gente precisa entender que lidar com desconforto é natural. Se a gente tem um objetivo, a gente tem que meio que ir contra o que a gente quer, que é ficar, como você disse, dormindo uma hora a mais e não acordando uma hora mais cedo para trabalhar. E eu acho que isso é muito necessário quando a gente fala em objetivos, de que, infelizmente, essa motivação não vem de repente. Pode falar, desculpa. Eu acho que ajudaria se o que a gente posta por aí fosse inclusive um pouco mais de bastidores, assim, porque eu acho que acontece assim, por exemplo, o pessoal vê a galera fitness no foto no nascer do sol de manhã, todo suado, falando, né, hashtag tapado. E aí, daí, essa pessoa assim, ela levantou da cama sem despertador, inclusive, ela anda tão motivada que ela acorda sozinha, 5 horas da manhã, feliz, com um sorriso no rosto, acorda linda também, porque, né? Já acorda maquiada. Já acorda maquiada, tudo maravilhoso. E por conta de todo esse cenário lindo, óbvio que ela cumpre aquele treino maravilhoso, super produtivo e que está mantendo ali o 2% de gordura corporal dessa pessoa. Agora, na prática, o que acontece até mesmo com as pessoas que fazem coisas e mantêm essas coisas ao longo prazo, isso pode ser um pouquinho diferente, né? Então, assim, é o despertador que toca, aí você pensa, ai que droga, aí que sono, às vezes você põe soneca, aí você levanta da cama meio arrastado, e aí você vai meio pensando, ai que saco, aí às vezes você começa o treino de uma forma meio desmotivada, o rendimento dele um pouquinho abaixo do que você esperava. E de repente você já não está mais nem pensando nisso, o seu treino está rendendo e foi tudo bem. Só que todo esse processo a gente não vê, né? Sim. E aí as pessoas tinham essa ideia assim, de que foi tudo lindo. Sim. Você falou uma verdade, que muitas vezes dentro do consultório o paciente ele vem mais relatando o problema e pouca consciência do que ele quer de fato, né? E esse talvez é o primeiro passo, né? Tomar a melhor percepção de o que ele quer. Mas assim, o que a gente está conversando agora talvez seja a parte mais difícil do processo, que é a distorção que a pessoa, que eventualmente a gente tem, né, do processo de alcançar a meta. E eu acho que é uma coisa muito interessante que vocês levantaram, é a influência talvez das mídias sociais, do que eu consumo de conteúdo, né? Talvez conduzam uma percepção de processo distorcida. Então, o que é isso? É que eu achar que... É que nem vocês colocaram na questão do mito da motivação. Eu achar que no processo de mudança eu vou estar 100% motivado e essa motivação vai ser um condicionante do meu sucesso. Então, de certa forma, vocês enxergam que as redes sociais influenciam para essa distorção, essa percepção de que
a motivação ela é importante, que o processo muitas vezes ele não é tão árduo. Que vocês acham do impacto assim da... Eu acho que é bem isso que a Larissa falou, que as pessoas olham muito o palco, mas ninguém vê os bastidores. Então, isso faz com que às vezes a gente tenha uma ideia irreal de que foi fácil, de que tá todo mundo motivado menos eu, tá todo mundo feliz menos eu. E com isso, quando a gente pensa em objetivos, a gente primeiro tem que ver se aquilo é realista e outra coisa é ver se você está disposto a fazer o que é necessário, independente do desconforto. O que vocês acham? Não, eu acho que é assim, eu fiquei pensando assim, como que vocês lidam, que estratégia que vocês, até para vocês mesmos, mas também no setting terapêutico com o paciente, para colocar essa questão do desconforto e estratégias que talvez vocês utilizam para fazer com que ele lide com o desconforto. O que vocês põem geralmente? Deixa eu só fazer um parênteses antes de responder essa pergunta. Eu não queria deixar passar um doido que eu lembrei, que é assim. Na verdade, são 2 pontos, né? O primeiro ponto é a ideia de quando a gente tem uma dificuldade, a gente está incomodado com ela, eu acho que a razão pela qual as pessoas chegam no consultório, muito como eu ouvi lá no início de dizendo, né? Não é que elas chegam falando, eu tenho o objetivo de tal. Elas não chegam falando, eu tenho o objetivo de emagrecer. Elas chegam falando que elas estão mal porque elas estão entendendo. Sim. Então, eu acho que é meio implícito e comum, assim, que o que a gente quer de verdade, a gente queria de verdade que o problema não existisse. Então, assim, o que você quer nessa situação? Eu quero que o problema vá embora, eu quero que a dificuldade não exista, ponto. Assim, tá tudo bem querer isso, eu também quero, todo mundo quer. A questão é, não é assim que acontece, não é assim que acontece na prática. Então, a primeira coisa, eu acho que é entender e validar, né? Então, assim, eu queria descer, né, para esse sujeito da lâmpada aqui, você desses 3 desejos, eu pedir que esse problema sumir, ponto, simples assim. Como isso não é possível, aí a gente começa a falar de tudo isso. O segundo ponto que eu acho que é legal a gente colocar, a respeito ainda da pergunta anterior dos problemas das redes sociais, é que eu não sei nem qual é a parcela de responsabilidade do que as pessoas postam e qual é a parcela de responsabilidade do que a gente interpreta aquilo que a gente viu. Porque muitas vezes a galera não faz nada demais no post. Tá tudo bem, você tá no seu tempo ali no nascer do sol. O problema é a gente que vê e tem alguma distorção do tipo essa. Nossa, parece que a vida dessa pessoa é muito melhor que a minha. Nossa, só. Então, assim, tem a responsabilidade de quem posta, mas tem muita responsabilidade do que a gente interpreta a partir do que a gente viu, né? Verdade. Sim, com certeza. É como se a gente visse uma 10% da tela, né? E preenchesse o restante com a nossa imaginação. Tirasse as nossas conclusões, né? Exatamente. Você falou de uma coisa que eu, pra mim, assim, eu não sei a percepção de vocês. Eu acho que uma variável muito importante no processo de atingir um objetivo é a diminuição da aversão da situação atual. O que seria isso? Muitas vezes a pessoa chega muito desconfortável, sentindo muito desconforto por estar naquela posição, como você falou. É importante validar esse desconforto, mas eu percebo, assim, muitas vezes, quando esse desconforto ele tá muito aguçado, às vezes faz com que a pessoa produza estratégias e até atrapalhe ela ter uma meta realista, porque é muito desconfortável estar na posição que a pessoa tá. E aqui eu não tô nem colocando a ideia de... É natural que ela tenha desconforto e que a gente tenha desconforto de não estar numa situação que a gente queira. Mas a minha provocação, minha pergunta é qual que é o papel da aceitação e até da autocompaixão nesse processo? Acho que tem uma diferença muito grande entre a gente ficar com pena da gente, entre a gente também, a questão da gente ficar reverberando o nosso sofrimento, do tipo, nossa, como eu estou triste por estar em X situação. Né? Pois é, eu identificar isso e eu pensar, nossa, difícil mesmo, né? A maioria das pessoas no meu lugar também estão assim. Isso é
talvez autocompaixão, isso é talvez autovalidação. Agora, outra coisa é eu ficar, aí como eu sofro, não tem saída para minha dificuldade, eu não sei se é bem disso que você está falando, Júnior, mas eu acho que talvez a chave para isso, né, a resposta para isso, seja a gente saber diferenciar o que é eu ficar reverberando de forma improdutiva os meus sofrimentos versus o que é eu ficar com pena de mim e nem olhar para os recursos que eu tenho na situação versus o que é eu validar. Eu ser, né, nossa, eu tô com um problema, poxa, que chato que eu tô passando por isso, acho que a maioria das pessoas estaria assim. É o que a gente quer. Diferente de, né, a gente, como terapeuta, a gente espera que as pessoas tenham autovalidação, tenham aceitação, tenham autocompaixão, que é diferente daquilo de, mas eu sou um idiota mesmo por estar sentindo isso. Nisso entra até a questão das pessoas diferenciarem o que é aceitação do que é passividade. No sentido que quando a gente fala em aceitação do problema, é a questão de, eu tô nessa situação, eu estou triste por estar, tá tudo bem, agora eu vou tomar os passos para mudança. E não aceitar de forma passiva, do tipo, como eu sou ruim por estar acontecendo isso, de ficar preso naquilo. Exatamente. Eu tenho a impressão que é que existe, não sei se vocês se deparam com isso, e eu também tenho às vezes pensamento em relação a isso, e é um desafio cultivar o oposto, que é a autocrítica como um fator de motivação, né? Então, quanto eu mais me autodeprecio por estar nessa situação, eu tenho a percepção de que eu vou conseguir sair dela. E na verdade ocorre o contrário. Uhum. Se eu começo a sentir que eu não... Quer dizer, se eu começo a pensar que eu não sou capaz, aí eu nem tento. Enquanto se eu aceito minha posição do tipo, não estou contente, eu gostaria de mudar, eu tenho essa aceitação, eu acabo tolerando o que é necessário para atingir o que eu quero. Principalmente, assim, de objetivos que são complexos, né? Sim. Que exigem persistência e paciência. E aí, nesse aspecto, entra a pergunta que vocês fizeram que eu deixei sem resposta também da minha parte, que é a questão de como trabalhar a tolerância ao desconforto, é isso? Sim. Aham. Aí eu acho que a gente entra nesse aspecto também, que eu acho que tem uma grande... Aí juntam-se todos esses conceitos, né? Que há uma grande diferença entre eu observar, identificar que eu estou sentindo uma coisa, estou pensando uma coisa, versus eu fazer uma avaliação, ou principalmente um julgamento disso. Assim, uma coisa é eu falar, estou triste porque hoje eu tenho que estar nublado. Uhum. Observei que eu estou triste, observei que a situação que trouxe esse sentimento foi o tempo estar nublado, isso gerou um pensamento que eu ficar triste, ok. Outra coisa é eu falar, sou uma pessoa ruim porque estou triste porque eu tenho que estar nublado. E eu acho que a gente faz muito esse segundo tipo, na autocrítica. De forma, assim, não produtiva, de forma que não nos ajuda em nada a sair do lugar, a melhorar a situação. Pode falar? Você vai falar? Não, pode falar. Não, pelo que eu entendi, assim, é um movimento de... Deixa eu tentar exemplificar para eu entender melhor e talvez quem esteja ouvindo ou assistindo entender também. Seria alguém que, sei lá, quer começar a fazer exercício e se percebe tendo dificuldade na implementação do desenho, assim, de ação dos exercícios. Aí, por não conseguir fazer um dia, a pessoa começa a produzir pensamentos de autodepreciação a respeito do self, sobre ela, né? Então, eu sou horrível, ou sou muito ruim, ou sou incapaz de lidar com isso. Que talvez gera um movimento pessimista, negativo em relação ao futuro, né? Uma espécie de catastrofização que faz a pessoa desistir. Qual que é o papel, assim, de um pensamento tudo ou nada no processo de atingir o objetivo? Ele acaba muitas vezes fazendo com que a pessoa procrastine aquele objetivo. Porque, vamos colocar duas situações. Uma pessoa que quer fazer atividade física e tá no tudo ou nada. Fez hoje, amanhã não fez e começa, tá vendo? Eu não consigo mesmo. Eu não...
não vou conseguir ser mais saudável, eu não dou conta, e começa nessa autocrítica, então como não fez um dia, pensa, não vou fazer o resto da semana, semana que vem eu faço certo. Uhum. Enquanto uma pessoa um pouco mais flexível, que não tem essa linha de raciocínio, tá, tudo bem, não fiz hoje, amanhã eu faço. E ela caminha mais de encontro com o que ela realmente quer, que é ser mais saudável, certo? Uhum. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que aqui entra muito a ideia, justamente, entra o papel da meta nessa situação, no que se refere a, né, nesse exemplo que a Ká falou. O que eu vou fazer? Deixei de fazer atividade física hoje de manhã, que era o que eu tinha programado. E o que eu vou fazer? Eu vou ficar pensando em quão ruim eu sou por isso, ou eu vou pensar como eu faço para que eu consiga fazer amanhã a atividade física? Aí a gente volta lá no começo do podcast, que é quando a gente começou a falar sobre a importância de definir metas para as nossas dificuldades. E o que a gente faz na maioria das vezes é ficar pensando quão horrível é eu não ter cumprido aquilo que eu propus hoje de manhã. Isso serve para atividade física, isso serve para questões de alimentação saudável, que é um tema muito diferente ultimamente, né? Eu vejo que principalmente nesse tema de alimentação, as pessoas têm essa tendência do tudo ou nada, do tipo, hoje comi um bombom, já saí da minha dieta, então vou comer a caixa inteira. E nisso elas vão se afastando cada vez mais do objetivo delas. E por isso que eu acho bem importante essa questão de, primeiro, deixar as coisas mais realistas e ter uma meta bem delimitada, porque senão a gente vai se perdendo no meio do caminho. Sim. Tava pensando aqui, talvez assim, pra ficar talvez porque a gente jogou vários temas, várias pontos importantes durante o processo de estabelecer um objetivo e conseguir alcançar o objetivo, mas talvez ficou uma coisa solta e não necessariamente na ordem. Então, eu tava pensando aqui de eu colocar uma situação hipotética e como que talvez a gente poderia lidar com isso, né? Suponhamos que eu chegue aqui para vocês falando que eu não tô conseguindo eu não tô conseguindo fazer exercício, vamos colocar. Eu não consigo, quero começar a fazer exercício. Ou vou chegar então talvez assim mais na percepção realista, né? Estou muito mal por ser sedentário. Tá, eu tô levando uma dor, um desconforto, eu tô levando um problema. Estou triste por isso. E agora? O que eu faço? Primeira coisa é a gente te perguntar qual é o seu objetivo nessa situação. Até porque, assim, no senso comum, né, as pessoas que são leigas em psicologia, elas geralmente não vão pensar numa diferenciação muito importante nessas horas, que é, então tá, você está relatando uma dor por causa de uma coisa de ordem prática. Você está relatando um sentimento desagradável por causa de um problema que é prático, é concreto. Então, a sua meta nessa situação é diminuir a sua dor por isso, ou seja, deixar de sofrer porque você é sedentário, ou a sua meta é deixar de ser sedentário? Começa né? Entendi. E vamos dizer assim que eu quero deixar de ser sedentário, mas eu me sinto muito mal por estar nessa situação de ser sedentário. Eu acho que sou uma pessoa horrível e até sou uma pessoa preguiçosa por ser sedentário e sou uma pessoa me ajuda mais em um termo pejorativo? Alguém me empresta um? Acho que preguiçoso é bem clássico. Então eu sou muito preguiçoso. Gente, eu sou um desastre. Eu sou muito preguiçoso. Então eu não consigo fazer... Aí, ó, tô jogando outra crença. Eu não consigo fazer as atividades. Mas eu quero deixar de ser. Você tá me dizendo que você quer deixar de ser preguiçoso, no seu ponto de vista, do que você tá chamando de preguiçoso, ou você tá me dizendo que você quer mudar algo aí no seu dia a dia? Ou seja, para que a gente consiga te ver mais satisfeito nessa situação que você está me relatando, a gente precisaria ver que cena daqui 2 meses. A gente precisaria ver você praticando atividade física
ou a gente precisaria ver você tranquilo sobre você, Cara, apesar de isso é muito legal. fazendo atividade física. Essa ponte no futuro é muito legal, né? Sim. É muito legal. Tá, então eu vou jogar na ideia de realmente eu preciso me ver fazendo exercício. É continuar cá. O primeiro ponto é delimitar o porquê você quer fazer. Porque tudo que a gente vai sair da nossa rotina, a gente tem que ter a motivação muito clara do porquê eu tô fazendo aquilo. Legal. Então a gente conseguiu realmente observar o problema. Então, os problemas realmente a pessoa está insatisfeita com aquilo, não só da percepção que ela tem daquilo. Sim. Então ela quer mudar. Não é talvez uma percepção muito distorcida do fato. E tá, eu vou colocar que a grande razão seria eu preciso mudar minha vida para que eu consiga ver meus filhos crescerem. Um já tá com 5, outro tá com 12 e o cardiologista falou, não dá mais. Muitas vezes nessa situação, a gente começa fazendo uma técnica que se chama cartão de enfrentamento, que é deixar um cartãozinho com todos os seus motivos para atingir aquela meta, do tipo, eu quero ver meus filhos crescerem, quero melhorar minha saúde, porque o cardiologista disse isso, eu quero ter mais exposição. Fazer uma lista bem clara do motivo, porque tudo que a gente vai mudar não é fácil. O que você acha disso? Eu acho isso fantástico, assim, porque às vezes o paciente, ele tem, e tudo, a gente tem isso, que por a gente se dar conta, assim, de que a importância que isso tem para nossa vida, a gente vai manter isso durante o dia todo, a semana toda, o mês todo. E não necessariamente, porque eventualmente a gente vai esquecer disso, principalmente quando a gente tiver uma oferta de prazer imediato, né? Com certeza. Por exemplo, muita gente faz atividade física antes do trabalho. E tem muitos dias que a gente acorda e pensa, cara, eu não queria ir, eu queria continuar dormindo. Então, ter o cartão ali, o motivo pelo qual eu vou me dispor a levantar e fazer atividade é algo que é importantíssimo. Porque na hora que eu tô com preguiça, eu não vou pensar nesses motivos. Eu vou pensar, deixa pra amanhã. É isso no sentido de, em certo contexto, o teu raciocínio vai ser mais complicado você chegar ali e um lembrete importante, né? Sim. Eu acho que um ponto que a gente esqueceu de exemplificar, porque eu acho que para nós, a gente trabalha tanto com isso o dia inteiro, então eu estou pensando que talvez alguém que esteja ouvindo esse podcast não esteja com isso tão claro, gente. Me corrijam se vocês acharem, né, outra coisa. A gente falou a respeito de meta específica, mas a gente não deu muitos exemplos. E essas queixas que estão sendo muito frequentes, chegam muito para a gente em consultório, as pessoas falam muito disso até por outros meios também. Então, é algo muito que fica voltando o tempo todo. Exemplo, né? Então, a história da alimentação e a história da atividade física. Nossa, mas eu não tenho jeito mesmo, eu não faço atividade física, eu não me alimento direito. E aí, quando a gente falou muito aqui desde o começo sobre metas específicas, a gente tem que estabelecer para nós mesmos, ou com nossos terapeutas, se a gente estiver jogando isso no consultório. Então, assim, então a minha meta de agora em diante vai ser atividade física. Quantas vezes por semana e qual a duração dessa atividade física e qual é a atividade física que eu vou fazer? Deixar isso bem claro. Por quê? Se eu tiver esses pensamentos que dão nada, ou se eu for perfeccionista, ou se eu for muito autocrítico, eu vou, né? Então tá. Então, essa semana eu fui e fiz uma corrida na semana. Aí eu vou semana que vem olhar para isso e falar, mas nossa, só uma corrida, eu poderia ter feito muito mais coisas. Tá vendo como eu não mudo? Tá vendo como eu sou preguiçoso? Tá vendo? E aí toda aquela dificuldade de novo. Então, seja para atividade física, seja para alimentação, e a gente pode transportar isso para muitos outros exemplos de meta na vida, deixar bem específico. O que é exatamente se alimentar mais saudável? Vai ter gente que vai te dizer que se alimentar mais saudável é passar a comer 2 frutas por dia. Sim. Vai ter gente que vai dizer que se alimentar saudável é ingerir uma quantidade específica de calorias por dia que o nutricionista prescreveu. Então, não tem regra para isso. E a gente precisa ter um parâmetro para que a gente consiga depois fazer uma autoavaliação realista e não perfeccionista da situação. O que vocês acham? Perfeito, né? A especificação. No meu caso aqui, que estava trazendo a questão da atividade física, seria delimitar, que nem você colocou, qual atividade física, né? Sim. Talvez os dias e o horário que você vai fazer isso.
E eu acho que nesse momento, quando a pessoa tem nem sempre, né? Mas a maioria das vezes, quando a pessoa tem uma aversão muito grande ao estado atual dela, quando ela tá muito descontente pelo que tá acontecendo, ela vai ter uma tendência, às vezes, de colocar uma meta não realista, não executável, né? E é até importante especificar para ver se ela é realista ou não. Porque eu vejo muita gente que não faz atividade, que nunca fez, e fala, não, eu vou começar a fazer todos os dias. E é muito difícil a gente sair do 0 para o 100. Então, é importante essa especificação para ver se aquilo é mensurável, do tipo, tá, vamos começar aos poucos, porque é mais importante ter uma constância do que essa semana a pessoa fazer todos os dias e não querer mais saber daquilo. Sim, por mais que ela possa executar assim 1 ou 2 semanas, essa meta talvez ela tenha uma dificuldade de mantê-la, né? Sim. Mais ou menos por aí. E eu acho que uma coisa muito boa da ideia de colocar específica e ser realista e ter uma ideia de escala, porque acho que durante o processo o desafio é manter a nossa percepção de capacidade de executar aquilo, né? Que em psicologia eles vão chamar de autoeficácia. Então, se eu estabeleço uma estratégia que eu consiga executar e gradualmente eu vou crescendo, junto comigo vai crescendo a sensação de capacidade de executar aquilo. E o inverso é o contrário, né? Se eu ponho uma estratégia muito desconectada com a minha capacidade de entrega, meu senso, minha visão de capacidade daquilo vai diminuindo ao ponto talvez de eu desistir. Então, acho que é por isso que, principalmente quando a gente fala, talvez, na alimentação, a gente vê muito isso, né? Dieta muito restritiva, consegue durante algum tempo, sai, e daí o senso de incapacidade vem e depois a pessoa desiste, né? E fica nesse ciclo. E uma das coisas que ajuda na questão da autoeficácia, por exemplo, você disse de começar aos poucos para ter uma meta realista, que dessa forma a pessoa consegue medir o progresso dela. E isso vai aumentando a autoeficácia. No sentido, tá, antes eu fazia 2 vezes por semana atividade física e ficava muito cansada. Agora eu já consegui aumentar para 3 e tô melhor. Eu acho que isso ajuda muito a gente a aumentar nosso senso de capacidade. Sim. Larissa, você ia falar? E ter prazos para isso, né? Porque justamente nessas metas de longa duração ou mudanças que eu espero que sejam duradouras na minha vida, eu vou precisar reavaliar de vez em quando. E se eu conseguir estabelecer alguns prazos, fica legal, no sentido de, bom, a meta final grandona vai ser fazer atividade física 4 vezes por semana. Porém, eu estou há 5 anos fazendo nenhuma, então eu cheguei à conclusão que vai ser mais fácil para mim começar fazendo 2 vezes na semana. Então, assim, por quanto tempo eu vou tentar fazer 2 vezes na semana e a de quanto tempo eu vou tentar aumentar isso. Digamos, como se fosse um plano de voo que os pilotos têm. Né? Então, a gente tem um plano. E a questão, outro ponto muito importante tá tudo bem, tá tudo ótimo também se eu mudo o plano no meio do caminho, desde que eu faça isso de forma consciente, desde que eu escolha fazer uma mudança. Não, agora eu quero adiantar o processo, porque eu achei que eu ia ficar 1 mês fazendo 2 vezes na semana, mas na 3ª semana eu já estou conseguindo cumprir, estou feliz, estou animada, não quero. Mas eu não posso, porque no meu plano eu coloquei que isso aí ia fazer. Claro que pode. Desde que seja claro para você a razão pela qual você está mudando. Então, estou falando aqui sobre a importância de estabelecer prazos, a importância de reavaliar o processo de vez em quando e de quando eu mudo a meta ou as estratégias, eu ter consciência de por que eu estou fazendo isso. Putz, isso pra mim é muito importante, essa questão do revisitar o plano, né? Porque muitas vezes quando a gente faz um plano de ação, a gente tem até um certo apego a ele. E foi uma hipótese que a gente desenhou de ação. Eu acho que essa leveza de você olhar pro plano e tentar olhar assim, pô, será que dá para mudar alguma coisa? Ou não deu certo a tal atividade? O que será que aconteceu nesse momento? Então, às vezes você colocou a atividade tua de manhã e aí você percebe que tá difícil executar de manhã e aí você faz uma troca para no final do dia e aí você percebe que fica mais
fácil de executar. Então, essa flexibilização de revisitar o plano, analisar novamente, tanto para mudar um pouco a estratégia no sentido de ou acrescentar, ou diminuir, ou realmente mudar para uma outra posição, é importante, né? Eu vejo muito isso, assim, dentro da realidade do consultório, um certo apego ao plano de ação. Nesse caso, eu acho que outra coisa que a gente, talvez para tornar um pouco mais palpável para quem está ouvindo e for leigo na área, para todo mundo, né? Acho que quem não cai nessas dificuldades de vez em quando. Então, assim, só queria reforçar a ideia de que o que a gente precisa muito tentar fazer nessas horas é ter uma postura curiosa, uma postura de pesquisador, vamos assim, de tentar entender, né? Então, a minha hipótese era X, o meu plano era Y, e agora eu já tenho os resultados das primeiras tentativas. Eu preciso agora, sim, é o momento de eu avaliar e verificar quais são os próximos passos, né? Restabelecer minha meta ou manter minha meta anterior. Quando eu faço isso, é muito, muito fácil eu cair na dificuldade de começar, então, a interpretar coisas ruins sobre mim a partir daqui. Exatamente. Dá pra gente não fazer isso? Provavelmente não, né? Faz parte da nossa condição a gente ter julgamentos sobre os outros, sobre a gente, não é viável, não é realista a gente esperar que a gente não avalie, que a gente não julgue. Mas o que é realista a gente fazer? É a gente identificar e diferenciar o que é julgamento versus o que é observação. Então, um exemplo aqui, se eu estou nessa fase aí, nesse momento de reavaliar a minha meta, então eu vou olhar como foram, então, nas últimas semanas, a minha execução da minha estratégia. Então, eu tenho que diferenciar o que é a observação versus o que é a avaliação ou julgamento. E aí, se eu penso, nossa, eu sou uma preguiçosa mesmo, eu nem fiz o que eu me propus, ok, esse pensamento pode ocorrer, porque eu sou um ser humano, mas eu preciso entender que isso é só um pensamento, isso não é um fato, isso não é uma observação que outra pessoa que chegasse de fora faria também. A observação a Larissa estabeleceu que iria fazer atividade, queria andar de bike 3 vezes por semana por 30 minutos, e ela cumpriu uma vez, deixou de cumprir 2 vezes. Isso é uma observação, uma coisa que eu tenho capacidade e condição de olhar. O Júnior, se chegasse aqui e me assistisse também, a Camila, se chegasse aqui e me assistisse também. Agora, a parte de logo, isso significa que Larissa é uma pessoa preguiçosa? Isso é um julgamento, isso é uma autoavaliação. Eu preciso diferenciar as duas coisas, porque não é sobre o julgamento e a avaliação que eu estou trabalhando nessa hora. Estou trabalhando sobre a parte da observação. Então, pera lá, se eu não fiz semana passada, meu problema foi uma meta que não estava realista, não estava muito adequada para a minha situação, meu problema foi para a estratégia que eu coloquei que não era melhor, ou o problema foi que surgiram alguns imprevistos, alguns obstáculos com os quais eu não estava antes, e é nesse campo que eu vou trabalhar. Esse outro campo aqui, eu vou observar, vou entender que eu tive esses pensamentos, talvez eu precise mexer com eles também, ou talvez eles façam. Perfeito, né? Porque daí você traçou uma estratégia, você vai olhar para essa estratégia, que nem que você colocou, com uma visão de um cientista. Você teve uma hipótese, você vai coletar os dados e tentar identificar o porquê que aquilo não deu certo, né? E muitas vezes pode cair numa resolução de problema, de você tentar pensar em outras formas para lidar com aquilo. Que nem você colocou, pode ser eu achei muito interessante ter falado isso. Pode ser que não deu porque não tinha como dar mesmo. Foi um imprevisto, né? É importante você identificar isso. Se foi realmente um imprevisto ou foi um horário inadequado ou foi que nem a gente estava falando no começo, uma questão de esse mito da motivação. Você deu muito uma validação, esse raciocínio emocional, do tipo, putz, eu não me sinto muito bem, então eu não vou conseguir fazer. O que aconteceu, né? E achei legal, assim, essa perspectiva. Eu também achei, porque a partir do momento que a gente observa, sem ter esse viés de julgamento, a gente consegue ter um olhar muito claro para nossa meta, ter um olhar muito realista. Então, se eu entrei numa questão desse mito da motivação,
que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer então? Ou se foi falta de organização, como que eu posso melhorar nas próximas semanas? Então, eu acho isso muito bom. É uma coisa que eu acho muito legal da gente fazer, é a gente já tentar prever ou identificar quando acontece, que a gente chama então de pensamentos permissivos, né? Uhum. São os pensamentos que a gente usa ali na hora para negociar a nossa meta. Do tipo, então eu vou acordar às 6h30 para fazer X coisas. Só que aí, a hora que o despertador toca, eu penso, putz, mas ontem eu fui dormir. Nossa, mas hoje eu tô cansada. Ah, mas hoje o dia vai ser mais difícil do normal, né? Acho que eu não vou dar. Enfim, pensamentos que a gente tem que, naquele momento, vão ser Justificativo, né? justificativos para que eu não faça aquilo que eu pedi. É muito importante a gente identificar quando eles ocorrem e, quando possível, a gente até mesmo já tentar se antever a eles. Do tipo, se eu sei que muito provavelmente eu vou ter um pensamento desse tipo, algo que eu trabalho, nossa, com a maioria dos meus pacientes bom, se vai ser na hora que o despertador tocar que eu vou fazer isso, como que eu faço para eu não me engajar tanto nesse pensamento permissivo e me manter mais sensível aos motivos que eu estabeleci como meta. E aí eu posso ou fazer isso olhando o cartãozinho de enfrentamento, que a Cá mencionou mais cedo, ou eu posso fazer isso criando condições no ambiente para aumentar as chances de eu realmente cumprir aquilo que eu me propus, porque um outro mito grande que a gente tem nessas horas é assim, já que agora eu tomei essa decisão que eu vou fazer, eu vou lá e coloco a coisa o jeito mais difícil, assim, de executar. Né? Sim. E a gente tem exatamente fazer o contrário, a gente tem que fazer o jeito mais facinho de todos, o jeito que mais vai realmente me ajudar a colocar aquilo em prática, porque o meu objetivo não é fazer do jeito mais difícil, o meu objetivo é fazer. Né? Tornar acessível a atividade e tornar difícil a esquiva da atividade, né? Fugir da atividade. Tem exemplo disso? Você consegue pensar no exemplo disso? De tornar acessível, sei lá, colocar o tênis da corrida do lado da cama ou colocar a roupa já perto, assim, Deixar rápido. o despertador longe da cama. Pode ser. E dificultar. Isso que eu falei de dificultar. Eu vejo, por exemplo, fugindo da atividade física, mas dessas metas de alimentação saudável, eu vejo que tem pessoas que querem ter uma alimentação saudável, mas continuam comprando muitas coisas calóricas dentro de casa. Uhum. E elas têm essa distorção de, não, eu tenho que ver e tenho que resistir. Uhum. Quando seria muito mais fácil não ter. Uhum. A oferta de alimento, né? Um outro exemplo nessa linha que a Cá está falando é uma coisa assim, de, por exemplo, nunca na vida eu tive uma alimentação mais de acordo com o que os nutricionistas nos ensinam, sempre foi uma alimentação mais baseada em, digamos, praticidade, sei lá, eu tenho um trabalho muito corrido, então a alimentação desde sempre foi que deu tempo de comer, que estava ali à minha disposição, liguei no fast food ali, me entregaram, o assistente do escritório traz para mim, põe na minha mesa, aquele hambúrguer com batata frita, e aquilo que eu vou comer. Aí eu resolvo, né, o meu cardiologista me deu um ultimato, e aí um ultimato, talvez, e aí eu vou mudar. Aí, assim, não basta eu passar a comer, ao invés de comer hambúrguer com batata frita no almoço, eu começar a comer né, uma carne com salada, com arroz e feijão, que é o mais comum na nossa cultura, assim. Não basta isso. Então, assim, já que eu vou mudar, então eu vou passar do hambúrguer e batata frita para o frango grelhado com salada, inclusive eu mesma vou cozinhar, porque eu vou falar que tem muito conservante faz mal. E aí eu vou fazer X marmitas para mim todos os dias. Eu vou voltar para casa para eu fazer a marmita. Então, assim, não, né? Vamos fazer do jeito mais fácil possível. Se até então você estava, seu assistente que trazia, vou pedir para o assistente continuar trazendo, só que a gente primeiro troca o prato, depois a gente pensa em cozinhar, né? Vamos mudando aos pouquinhos, uma coisa de cada vez. Então, você tá vendo? E isso é comum mesmo. Não só, assim, nos pacientes, mas também, falo por mim, né? O perfeccionismo, essa questão de... Entrar no tudo ou nada. No tudo ou nada. Ou eu como hambúrguer, ou eu preciso cozinhar um frango grelhado. Exato. Mas é difícil, né? Porque é uma estrutura de raciocínio, assim, um pouco
compartilhado, né? Essa questão do tudo ou nada e o perfeccionismo. De imediatismo também, Sim. né? Aquilo assim, já que não dá, tá logo, não dá tudo. E assim, muita gente vai chegar talvez nesse estágio de, é o cara que come em 5 minutos enquanto está trabalhando, para a pessoa que depois de um tempo passou não só a comer saudável, como aumentou o horário de almoço, cozinhando a própria comida, pode ser que você chegue lá, muita gente chega lá, né? Muito, se faz sentido para você, tá ótimo. A questão é muito, muito pouco provável você instaurar todas essas mudanças de uma vez só. Mas nisso que a gente entra naqueles passos que a gente estava conversando, que é muito mais fácil a gente ir subindo os degraus para atingir do que dar um salto desse tamanho. Isso. Sim. Sim. Mas por que vocês acham, assim, que a gente tem a tendência a... Tem essa questão de imediatismo, mas o que vocês acham que influencia esse raciocínio imediatista? Eu acho que são muitos fatores diferentes, né? Eu acho que tem desde a questão de, assim, se os outros fazem, então por que eu não faço também? Então parece muito viável, então é só eu ir lá e fazer. Esse pensamento, ele é muito comum. É do tipo assim, eu sei o que eu tenho que fazer. Se eu sei o que eu tenho que fazer, é só eu ir e fazer. Esse é um dos pensamentos que eu acho que atrapalha muito esse negócio. Aí é a desconexão do processo, né? De não entender, assim, o que envolve o processo, a dificuldade do processo. Mas vocês acham, assim, que é mais uma desconexão com o processo ou esse imediatismo faz com que a pessoa não busque mais informação sobre o processo, entenda... Porque essa questão do imediatismo eu fiquei interessado em discutir um pouco sobre isso, porque isso vai em quase... Isso esbarra em muita dificuldade. Eu acho que isso pode até ser um tema para um próximo podcast. Verdade, né? Porque é algo que realmente entra na maioria das áreas. Você vê a importância de ter um auto-host aqui, né? Falou assim, você tá jogando o tema muito longe. Tá fugindo do tema. Tem outro tema. Tá vendo? A gente precisa de você aqui. E essa história do imediatismo, ela provavelmente é multifatorial, assim, né? Provavelmente tem muitas variáveis que estão envolvidas nisso. Tem variáveis culturais, tem variáveis individuais, tem coisas da minha história, tem coisas do que eu faço hoje em dia, que influencia talvez para ter essa necessidade de urgência das coisas. Sim. Bom, eu esqueci de observar quando começou, mas eu já acho que a gente atingiu um tempo legal, assim, de podcast. Então, gostaria que vocês pensassem em uma consideração final sobre essa questão do objetivo, que talvez, assim, todas as partes que a gente falou que é importante, mas para vocês, assim, o que vocês gostariam de deixar de tudo que a gente discutiu, talvez uma parte para vocês, assim, que chama mais atenção? Eu acho que, para mim, o que fica mais a respeito do planejamento é justamente ter muito claro o porquê estar fazendo aquilo, colocar metas os mais fáceis e realistas possíveis e lembrar que tudo é um processo. Se você está sedentário há um tempo, não adianta querer correr uma maratona. A gente precisa respeitar nosso processo. Eu acho que eu gostaria de deixar bem ressaltado aqui, assim, pensando no que as pessoas costumam trazer, essa ideia de, assim, toda vez que eu estiver sentindo um desconforto emocional, né, recorrente em alguma situação, ou toda vez que eu estiver incomodado com algo de ordem prática que esteja acontecendo, tentar fazer esse exercício que a gente conversou lá no começo, de falar, ok, então, se isso X é o que está me incomodando, o que eu gostaria de mudar, né? Então, assim, o que é que eu precisaria ver de diferente acontecendo? E aí, é daí que brota toda essa ideia de começar a estabelecer meta, e aí isso faz com que a gente consiga colocar em prática todos esses outros passos que a gente conversou. Né? Então, acho que essa habilidade de entender estou no meio da tempestade, mas o que exatamente da tempestade me incomoda? O que exatamente da tempestade está me trazendo prejuízo? E o que eu precisaria para que esse prejuízo ou minimizasse ou sumisse? Às vezes o desconforto, ele não vem nem tanto... Às vezes a pessoa nem tem o desejo de atingir, né?
vem de uma percepção de que estar naquele estado é inadequado, né? E muitas vezes não. Pra mim, eu acho que... Mas é que aí você já entra naquela parte de... A gente deu muito exemplo aqui hoje de coisas práticas, né? Aí você entrou no exemplo que talvez seria legal a gente falar um pouco sobre, né? Em outra ocasião, sobre metas, objetivos relacionados a coisas não palpáveis, não observáveis, que seria, por exemplo, os nossos estados de humor, né? Aí a gente falou de outra coisa já. Sim. Acho que pra mim fica eu acho assim que na questão de objetivo ultimamente que vem me chamando mais atenção é a humanização assim, do processo, na ideia de autocompaixão. Então é entender que por mais que seja desconfortável estar nesse estado é um tudo bem assim com aspas, no sentido assim, ok, tu tá aí porque esse é um estado que provavelmente, esse desconforto é provavelmente que você não vai estar imune a isso, porque você vai conseguir esse objetivo, vai surgir uma outra coisa. Então, essa tensão que você cria do estado atual tem que ser uma tensão não tão árdua, senão fica uma profunda sensação de insuficiência e por aí vai. Pra mim, eu acho que fica mais chamando a atenção essa perspectiva. Mas é isso aí, eu queria agradecer a Larissa pela gentileza de disponibilizar seu tempo aqui, discutir com a gente. Quero agradecer a minha host também de ter participado. E é isso, a gente se vê numa outra oportunidade. Obrigado, Larissa. Obrigado, Camila. Obrigada, gente. Obrigada. Gostei muito da primeira experiência de podcast, porém, vamos ver o que as pessoas que ouvirem vão nos trazer de feedbacks aqui, né? De melhorias, estamos abertos e animados até para isso. Mas gostei muito da experiência. Estou à disposição, se vocês quiserem participar dos momentos. Falta um cafezinho aqui. Sim, com certeza. Quando você vier para Maringá, a gente faz presencial, com café. Opa, pode ser, adorei. Eu também agradeço e até uma próxima.